Olá, aluno. Seja bem-vindo ao nosso curso. A gente está na nossa primeira aula sobre pesos e medidas caseiras. Meu nome é Viviane e como eu já me apresentei anteriormente na apresentação do curso. Vamos lá. Primeira coisa que a gente deve observar é a questão das medidas padronizadas. Durante a elaboração de fichas técnicas, pedido de compras, entre outras atividades, é importante a padronização das medidas. E é isso uma das coisas que mais tem chamado a atenção, essa falta de padronização. Quando a gente olha na internet, olha em livros, olha em revistas, então a gente vê como há uma variação. De certa forma, isso é até protegido, porque não existe um valor pré-determinado. Então, há uma variação em geral de 5%. Mas 5% numa xícara pode não ser nada. Mas se eu vou relacionar e vou transformar isso numa refeição para 1.000, 2.000 pessoas, e aí? Vai ser uma grande variação, né, nessa receita. Vejamos um exemplo. Eu tenho uma receita de um bolo. E nessa receita é uma receita caseira. E nessa receita está dizendo assim: 3 xícaras de farinha de trigo, meio quilo de açúcar e um pote de margarina. Quando eu falo 3 xícaras, vamos traduzir essa receita. 3 xícaras. Se ela fosse líquido, muito fácil, ia ser 240 ml. Mas só que não é. É um produto sólido. E o produto sólido tem o que a gente chama de densidade. Então, a densidade vai relacionar a questão da massa e do volume. E com isso, nós vimos grandes variações nessas receitas. Uma xícara padrão, se a gente for relacionar que ela tem 5%, é o que pode estar variando, ela pode ir de 224 até 248 ml. Se eu multiplicasse isso em ml, ia dar de 674 ml até 745. O meu açúcar, ele está em gramas, então eu posso adaptar facilmente a qualquer receita. Minha margarina está em pote, mas qual é o pote? A primeira opção ou a segunda opção? Então, isso tudo são questões que a gente deve avaliar até mesmo na hora em que a gente vai fazer uma receita caseira. Então, qual seria realmente o peso da farinha? A farinha eu vou ter que tirar um valor médio, que o tradicional são de 240 ml. Quanto é a densidade da minha farinha? No caso, a densidade da minha farinha é 0,8. E aí, o que é que eu faço com essa informação? Eu vou pegar os meus 240 ml, vou multiplicar pelos 3, que serão 3 unidades, e vou multiplicar por 0,8. Então, ao todo, eu tenho 576 gramas. Esse aqui é o meu peso, certo? Correlacionando aqui com a minha farinha. Alguns valores médios de xícara. Então, a gente tem o quê? Multiplicando pela densidade, então nós vamos encontrar que o leite em pó, como ele tem uma densidade de 1,03, a massa dele vai ser 224 gramas. O óleo vegetal, 220 gramas. O açúcar cristal, 200 gramas. O mel, 338. O xarope de milho, 328. O creme de leite a 40%, 236. O creme de leite a 20%, 240. E os ovos sem casca, 243. Transformando as medidas caseiras. Então, é interessante que a gente saiba mais ou menos, e aí eu fiz uma tabela para vocês, com os principais utensílios que nós temos de medida, para que a gente possa ter um melhor trabalhar com isso daí. Então, a gente tem alguns desses dosadores, né, que são bem tradicionais, que aí a gente pode comprar eles, mas às vezes a gente não tá com esses dosadores, né, que aí são a nossa salvação. Então, aí a gente vai ter que saber quanto é que equivale cada uma dos nossos utensílios de medida, de serviço e tal.
Então, aí eu estou mostrando as escumadeiras, estou mostrando as colheres de servir com os outros tipos de colheres, né? Nós temos sobremesa, de chá, de sopa, de café, as conchas que podem ser de 3 variações diferentes, o meu copo pode ser um americano, pode ser um duplo. Então, tudo isso são medidas caseiras que nós utilizamos diariamente. Aí eu transformei, fui lá pesquisar e tudo mais em ml essas medidas caseiras. Essa tabelinha está disponível para vocês no material. Então eu tenho o quê? Se uma xícara for de chá, ela equivale a 240 ml. Mas e se for de café? 50. Um copo de requeijão, 250. Um cálice, 45. Um americano, 200 ml. As colheres de servir pode ser de 30, a de sopa de 15, a de sobremesa de 10, chá 5, café 3 e uma grande 60. Ah, escumadeira grande, desculpa aí o erro. A escumadeira média 45 e uma escumadeira pequena 30 gramas, 30 ml. As conchas grande, média e pequena, então elas vão ter uma variação de 75 até 45. Então isso daí tá no material para que vocês possam, né, quando necessário, utilizarem. Os tamanhos também, nós temos que ter uma variação, uma banana grande, uma banana média, isso daí fica também muito confuso. Então a gente pode colocar uma banana média de tantas gramas, mais ou aproximadamente. Então isso já vai facilitar muito mais. Aqui eu também utilizei, né, uma gravura que eu tirei desse site que está aí abaixo. Então, eles estavam colocando as travessas, as diversas travessas, a retangular, oval, quadrada e redonda. E aí ele coloca ao lado o tamanho. Então isso também é uma grande ajuda para vocês. E às vezes vocês fazem assim, ah, eu quero uma travessa média. Mas pode ser que a minha travessa média seja a sua travessa grande. Então é bom a gente ter sempre essas referências quando a gente vai lidar com isso. A tabela de equivalente de uma porção de cada fruta. Então isso também vai me facilitar na hora das medidas caseiras. Então eu posso ver o quê? Que uma fatia de abacaxi vai ter 130 gramas. Eu posso olhar aqui que uma banana, uma unidade média, vai ter por volta de 86 gramas. Uma fatia de mamão papaya vai ser uma meia unidade, vai ser 141 gramas. E uma fatia de mamão formosa, uma mediana, será de 160 gramas. Então, tudo isso daí são auxílios que a gente pode ter na hora da gente estar lidando com essas medidas caseiras. Legendas também são importantes, que você esteja utilizando a legenda correta. Então, C maiúsculo, colher sopa. Quando é menor, já é de chá. Se forem 2 Czinhos, colher de café. Colher de sobremesa, colher de arroz. Então, tudo aí são legendas que vão lhe auxiliar para você não estar tendo que escrever uma colher sopa. Porque eu coloco uma colher com a letra maiúscula, você já vai saber que é uma colher sopa. E se tudo está em ml, como é que eu vou transformar em gramas sem pesar tudo? É nesse momento que vai entrar a densidade. Existem tabelas, existem, que já vão me dar os pesos e medidas caseiras. Existem várias no mercado. Mas também você vai encontrar variação dentro dessas. E às vezes você não está encontrando aquilo que você quer e você precisa ter como fazer. Então você tem que entender como é que se chega nisso, como é que há variação nisso. Então por isso também foi que eu estou escrevendo não, né? No caso eu estou gravando esse vídeo com essa videoaula para que você possa assistir. Então, agora a gente vai ver o conceito de densidade dos alimentos. Como é que eu calculo? Eu tenho que ter o peso em gramas, o peso em ml. O peso em gramas ele é dado pelo peso em ml vezes a densidade. E as unidades de medida. Quando for massa, eu tenho que tomar esse cuidado. Se eu estou passando de quilo para grama, para miligrama, sempre eu vou estar multiplicando por 10. Se eu vou estar fazendo um caminho oposto, eu sempre vou estar, cada casa, vou estar dividindo por 10. Então, isso daí eu acho bem legalzinho, assim, para a gente visualizar e lembrar. Quando for volume, usar o mesmo raciocínio.
Se eu estou de quilolitro para litro, eu vou sair multiplicando. Se eu já vou de litro para quilolitro, já é o caminho oposto, então eu vou sair dividindo, certo? E aí é uma atividade para vocês fazerem assim, para vocês estarem treinando esse conhecimento. Então vocês vão sair pegando de 24.000 gramas, vocês vão transformar em quilos. E o que tiver em quilo, vocês vão transformar em gramas. A mesma coisa vai ser em ml. Vocês vão transformar de ml para litro e de litro para ml, usando sempre esse raciocínio. Só é um joguinho para vocês estarem pegando e estarem treinando. A pesagem dos alimentos. Isso é uma coisa muito importante, vocês estarem fazendo essa pesagem desses alimentos. Mas quando vocês vão fazer essa pesagem, vocês têm que tomar certos cuidados. Os primeiros cuidados, você tem que ter uma superfície limpa, você tem que ter uma balança, essa balança tem que estar zerada. Você tem que colocar o recipiente, tarar a balança, zerar ela. Depois você vai colocar o alimento dentro desse recipiente, você vai anotar o resultado. É importante que você observe. Eu dou aula em cursos técnicos, né? Como eu já conversei com vocês. E aí, hoje mesmo eu estava fazendo uma atividade, hoje pela manhã. Né? Na verdade, eu estou gravando esse vídeo e são 1h da manhã. Aí hoje pela manhã eu estava dando uma aula e aí teve uma hora que a aluna chegou, professora, tá dando tudo errado. Era com leite a atividade. E eu tinha levado pacote de leite em pó para a aula, né? Aí ela, professora, olha, essa empresa tá roubando a gente. Não tem jeito nenhum, 200 gramas dessa embalagem. Não sei o que. Isso é um absurdo, professora, não sei o que. Aí eu, olha a unidade. A unidade não está em gramas. Então, por isso é que você não está encontrando, não está achando que está tudo errado. Na verdade, você é que está com a unidade errada trabalhando. Ela, ai meu Deus. Então, esse tipo de coisa a gente tem que observar, né? Aquelas balancinhas elétricas que às vezes estão em ml. Você vai lá e coloca a unidade e ela sai mudando. Então, é importante que você observe isso também. As técnicas de pesagem. Então, a gente tem que observar o quê? Alimentos sólidos. Às vezes o pessoal diz assim, não, é uma colher cheia, uma xícara cheia, tá transbordando, e não é isso. Você vai ter que passar a parte lisa da faca para tirar aquele excesso na hora de você fazer isso, tá? E você não deve estar com grumos, deve estar todo soltinho, pó, quantidade suficiente para preencher, certo? Não aperte, não faça assim. Deve nivelar, né? O que eu falei com a faca ou com a espátula. Então, isso é uma outra figura, né? Que está mostrando na hora que ele está nivelando. Os líquidos, você tem que tomar cuidado. Você deve colocar uma superfície plana. Você deve observar o menisco da superfície, que é aquela barriguinha que eles apresentam, como está aí nessa gravura, que a gente vê bem aqui. Aonde que está o olho. Você deve observar, então, aqui no fundinho da barriguinha, é que você vai ver o volume enquanto deu. Então, o côncavo, no caso, a água, o óleo, certo? Alimentos pastosos, é aquele mesma questão. Você vai pressionar para evitar bolhas de ar, mas você não vai socar muito. Quando a medida estiver cheia, a superfície deve ser nivelada com uma espátula pelo seu lado cego. E aí, gostaram? Foi uma pequena introdução do nosso curso. É um curso breve, mas que eu procuro juntar bem informação. Você tem a opção de falar comigo tanto pelo chat, pelos fóruns. Também você pode passar e-mail para mim ou mandar uma mensagem dentro da própria plataforma. Então, você não vai ficar sem as suas dúvidas serem respondidas durante todo o curso. Eu sempre estou conversando com os alunos, você sempre tem outros materiais, eu sempre estou mandando mensagem sobre alguma coisa, às vezes eu acrescento algum material do que está dentro do curso. Então, essa é a introdução do nosso curso de elaboração de fichas técnicas. Além desses, vocês já sabem, né, que eu também tenho de alimentação nas diversas fases da vida, de rotulagem e também de planejamento de cardápios, certo?
Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro contato, né? E aí que vocês possam aproveitar bastante o curso, tá certo? Até mais.